Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música e eu vou falar aqui sobre um tema que é polêmico. Eu sei que eu vou levar bordoada de tudo quanto é lado. Mas o tema é o seguinte: será que, como dizem muitos aí, o rock brasileiro dominou as paradas de discos nos anos 80? Será? Os anos 80, como todo mundo sabe, foi uma época de ouro assim, para o rock brasileiro. Né? Todas essas grandes bandas que a gente vê, assim, clássicas brasileiras, ou muitas delas, surgiram ali. Né? De Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Traje a Rigor, Camisa de Vênus, Ira. Né? Foi uma coisa plebe rude, todas elas surgiram ali naquele período. E os anos 80 realmente revelaram assim, Barão Vermelho, Cazuza, né? Paralamas de Sucesso, muitas bandas, Titãs, né? Muitas bandas de sucesso. O sucesso dessas bandas leva muita gente a achar que o rock brasileiro, de alguma maneira, dominou as paradas de sucesso também. Né? Que, subitamente, nos anos 80, os discos de rock estavam ali entre os mais vendidos. Né? E eu sempre me perguntei se isso era verdade ou não. Né? No meu livro Pavões Misteriosos, eu vou a fundo nisso, né? Analiso as paradas de sucesso e tal, para tentar entender se aquilo era verdade ou não. Né? Isso é uma tarefa ingrata, galera. Por quê? Porque paradas de discos no Brasil são notoriamente pouco confiáveis. Né? A gente nunca teve, como a Billboard, por exemplo, né, como nos Estados Unidos, assim, uma parada confiável, né, uma parada que você lesse e você realmente achasse que aquilo ali realmente representava a realidade do mercado de discos brasileiro. Né. Muitas informações sobre vendas de discos, a maioria das informações eram passadas pelas próprias gravadoras, né, e muitas vezes as gravadoras inflavam números para bombar discos, falavam, nossa, esse disco está em primeiro lugar e tal, vendeu 1 milhão de cópias. Então, todo disco no Brasil, nos anos 70 ou 80, quando você fala com o produtor, ele diz que vendeu 1 milhão de cópias. E não vendeu 1 milhão de cópias, isso é mentira. Né? Era muito difícil um disco chegar no Brasil a 1 milhão de cópias vendidas, era um número absurdo, assim. Mas é o que muitos dizem. Né? As paradas brasileiras, como eu falei, eram muito ruins. Né? Existe uma parada, que é a parada do NOPEM, que chama Nelson Oliveira Pesquisas de Mercado, né, que começa em 1965 e pelo menos é uma parada que dura muitos anos e você consegue ter uma comparação ano a ano. Ela começa em 65 e eu tenho a parada do NOPEM pelo menos até o começo dos anos 2000. Né? Então existem pelo menos 35 ali, anos de coberturas do NOPEM. Né? O NOPEM, eu vou ler aqui até um trechinho do meu próprio livro, né, para explicar um pouco por que a parada do NOPEM é ruim, por que ela é uma parada pouco confiável. Tá? Ele não trazia um número de venda, mas apenas um ranking dos discos mais vendidos. E o método utilizado estava sujeito a muitas imprecisões, muitas. Tá? Primeiro, a pesquisa se limitava a lojas do Rio de Janeiro e em São Paulo. Era uma pesquisa feita em lojas sobre os discos mais vendidos. Né? Só Rio e São Paulo. Então o Nordeste estava fora, Sul estava fora, já é um absurdo. Os números de venda de um dado ano eram eliminados no ano seguinte, ou seja, só eram computados os discos vendidos de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então um artista, por exemplo, que tivesse lançado um disco em julho, teria o resultado dividido em 2 anos, vocês entendem? Ele teria o resultado de julho até dezembro, depois, começando de novo em janeiro, recomeçava meio que a contagem dos discos dele. Né? Outra característica que era muito curiosa, né, da pesquisa do NOPEM é que ela juntava na mesma lista compactos simples, compactos duplos e LPs. Então, quando você via a lista, estava tudo junto ali. O compacto do AGP com o LP do Michael Jackson, com não sei o quê. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que calcular mais ou menos a quantos compactos simples equivaliam a LP, quantos compactos duplos equivaliam a LP, para você tentar descobrir o que estava em primeiro lugar ou não, ou fazer um ranking separado, né, que eu fiz isso. Eu separei os compactos duplos, os compactos simples, compactos duplos e os LPs, para poder entender direito como esse ranking funcionava e que discos estavam na frente dos outros. Porque é claro que um compacto que tinha 2 músicas, uma de cada lado, compacto simples, vai vender mais do que um LP que tem 12 músicas, que é muito mais caro. Né? Então é óbvio, galera, que a parada do NOPEM é pouco confiável. Mas ela era a única parada que a gente tinha para comparar esses anos 60, 70, 80, 90 e 2000. Não existia outra parada. Né? Então, por pior que ela fosse, ela era ruim para todos os gêneros. Né?
Então, assim, pelo menos ela é um termômetro ali do que era popular no Rio e São Paulo naquele período, né? Claro, sujeito a todas as imprecisões que eu falei, mas ela era um termômetro, né? Então eu usei a única parada que tinha disponível, que era a parada do Nopem, para analisar as paradas, as 10 paradas de 1980 a 1989, para ver quantos discos de rock havia nessas paradas. Galera, é o seguinte, aqui na descrição eu vou reproduzir essa lista que eu fiz com o top 10 brasileiros de 1980, das paradas do Nopem, de 1980 a 1989, com quantos discos de rock tem em cada ano, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, 1980, zero, nenhum. Né? O que dominava as paradas no Brasil, geralmente? Música romântica, disparado. Música romântica sempre bombou muito mais do que qualquer coisa. Então, qualquer música romântica era muito mais vendida do que discos de rock. Final dos anos 70, até o comecinho dos anos 80, a discoteca vendia muito música de discoteca e pop nos primeiros lugares. Samba também, às vezes, tinha uma posição de destaque certamente muito maior do que de rock. Tá? 1980, como eu falei, nenhum disco de rock. 1981, um disco ainda no top 10, que era o compacto de Just Like Starting Over, do John Lennon. O John Lennon tinha morrido no final de 80, em 81 o disco dele está no top 10 do Brasil. Em 1982, mais um disco do John Lennon. Em 83 e 84, aí sim é um disco, não é exatamente rock, é um disco mais de pop, mas é um disco jovem, da música jovem, que chegou aos primeiros lugares. Richie, o compacto de Menina Veneno, em 83, e o LP Voo de Coração, no ano seguinte. Em 84 tem também o compacto de Como Eu Quero, do Que de Abelha e os Abóboras Selvagens, que aparece no top 10. 85 tem dois, um LP, um compacto de Still Loving You, do Scorpions, e o compacto de Louras Geladas, do RPM. Em 86 tem um no top 10, né, que é o Traje a Rigor, o LP Nós Vamos Invadir Sua Praia. 87 nenhum. Em 88 o Que País é Esse, da Legião Urbana, estava no top 10. Em 89 o LP O Tempo Não Para, do Cazuza, também aparece no top 10. Resumindo, galera, dos 100 discos mais vendidos do Brasil entre 1980 e 1989, o rock teve 10 representantes, tá? Sendo 7 deles brasileiros. Isso porque eu tô considerando o Rich rock, tá? Para efeito de comparação, só o Roberto Carlos também teve 10 discos nesse período. Todo ano o Roberto Carlos tinha uma música nas paradas de sucesso, ou seja, o Roberto Carlos sozinho teve o mesmo número de discos no top 10 que todo o rock brasileiro dos anos 80. Galera, de novo, não estou defendendo o Nopem, não estou dizendo que é perfeito, que não é, sabe? Mas ele é pelo menos uma fonte ali de comparações, né? Que permite que a gente veja com outros olhos esse fenômeno do rock brasileiro dos anos 80. Não estou dizendo também que não foi importante, foi importantíssimo, tá? Só para ninguém me xingar, o rock brasileiro dos anos 80 foi super importante. Ele mudou a música brasileira, ele rejuvenesceu a música brasileira, ele trouxe um monte de bandas absurdamente talentosas, ele criou muitos ídolos, né, de Renato Russo a Herbert Viana, o pessoal dos Titãs, né? Realmente foi um fenômeno, realmente. Agora, não é um fenômeno de massa, não é um fenômeno comparável à música romântica, né? Não é um fenômeno comparável que depois foi a música sertaneja, por exemplo, né? Foi um fenômeno super importante, mas assim como a Jovem Guarda também foi um fenômeno da classe média, ela ficou restrita ali a um público, né, que pra gente podia parecer gigantesco, porque era o que a gente via, o que a gente ouvia nas rádios FMs, o que a gente via nos programas de TV, mas que quando você vai comparar com a venda de um Roberto Carlos, com a venda de um AGP, né, com a venda de uma Clara Nunes, né, realmente não se comparava. A Rita Lee, por exemplo, nesse período aí, nos anos 80, ela já não era mais uma roqueira, né? Ela tinha sido roqueira nos anos 70, nos anos 80 ela era uma cantora pop, né? Ela tem duas músicas ali nos top 10 de 80 a 89, dois discos, né? Mas ela não dá para ser considerado uma cantora de rock, né? Uma representante do rock. E algumas coisas chamam muito a atenção nessa lista, né? Por exemplo, o LP Rádio Pirata ao vivo do RPM não aparece, né? O que aparece é
um disco chamado Revoluções por Minuto, que está em 14º lugar em 1986. Né? Então, assim, das duas, uma. Ou a parada do No Pain, porque todo mundo fala que esse disco do RPM foi o maior vendedor dos anos 80. Todo mundo fala isso. Né? Das duas, uma. Ou a parada do No Pain errou completamente, não botou o maior disco, o maior vendedor, nem na lista dos top 10. Né? Ou os números de venda do RPM Rádio Pirata ao vivo foram inflados, né? Que era uma coisa que acontecia muito. A CBS, gravadora do RPM, pode muito bem ter dito que vendeu 4 milhões de discos e ninguém vai saber se vendeu ou não. O fato é que esse disco não está na parada do No Pain. Talvez a parada do No Pain tenha errado e chamado esse disco de Revoluções por Minuto, pode ser. Né? Mesmo assim, ele só estaria em 14º lugar em 1986. De novo, galera, não estou defendendo, criticando o rock, pelo contrário, eu sou um cara do rock, para mim, quanto mais disco de rock vender, melhor. Né? Mas a verdade é que o rock nunca vendeu no Brasil. Nunca vendeu proporcionalmente ao que a música romântica sempre vendeu no Brasil, ao que outros gêneros sempre venderam no Brasil. O rock sempre foi uma coisa de nicho no Brasil, né? Um mercado nichado, que nos anos 80 saiu um pouco ali do nicho e teve um momento ali de glória, de muita exposição e tal, por causa do Rock in Rio também, por causa desse rejuvenescimento do mercado e tal. De novo, um fenômeno super importante, super relevante, que merece ser estudado, merece ser celebrado e tal, só não foi o fenômeno de vendas que todo mundo, ou muita gente, diz que ele foi. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, é lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês, promovo debates, promovo workshops, faço cursos exclusivos para os assinantes do site. Você assinando por R$20 por mês, você vira membro, assinante do site. Você tem um monte de benefícios, além dos textos inéditos e de participar de todos os cursos e workshops. Você tem acesso ilimitado ao acervo do site, que tem quase 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos só para o site, e mais de 90 cursos, desde história do cinema, como escrever roteiros, debates sobre grandes cineastas, tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.